Pó, toquem as trombetas do apocalipso. E nós chegamos aqui para alegar seu dia, tarde, noite, madrugada. Nós temos a voz de seda de Fabrício, que pode falar com você de um jeito gostosinho. Dele também, Caio. Pô, caramba, Caio, você está aqui hoje para alegrar nosso dia, nossa tarde, nossa noite, para falar de empresas e pessoas e negócios que aprendem. Como vocês estão, minhas fofoletes? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, o que eu imaginei agora é, imagine o Fabrício falando assim no pezinho do seu ouvido, Ale. Que é isso, hein? Meu Deus do céu, o cara não deve ser, o cara não é pouca coisa, hein? Ai, que saudade, Fabrício. Olha, eu acho que a gente podia falar pro Ale alguma coisa do tipo confiança. Coitado do nosso público. Começou com várias piadas internas, público, desculpe. Geral da República. Olha, mas eu vou dizer uma coisa, quem estiver escutando a gente desde o início vai entender essas piadas internas, ou a maioria delas. Volte para os episódios anteriores. Exato, quer entender o que a gente está falando? Ouça os nossos episódios anteriores e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Três Horizontes. É isso. O programa que só tem 3 ouvintes. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Tudo nós é múltiplo de 3. Estamos aqui hoje reunidos para discutir um assunto que é extremamente relevante, pelo menos na nossa visão. As empresas aprendem. Isso acontece. Como se dá o aprendizado? O aprendizado é vivo. O aprendizado só acontece em sala de aula. O aprendizado acontece em todos os lugares. Quem puxa o fio do novelo dessa prosa absolutamente incrível? Eu puxo, porque acho que o primeiro ponto é as empresas, elas precisam, eu acho, ter a humildade de reconhecer que elas têm o que aprender, né? Porque quando você acaba percebendo que a gestão, ela acaba tendo aquela empáfia na medida em que sabemos tudo e vamos que vamos, aí sem dúvida vai ser difícil fomentar uma cultura de aprendizagem nesse contexto, né? Será que não? Eu tô rindo, vai. Eu tô rindo porque o Caio tá segurando falar um pouco caramba hoje. Vai, ô Fabrício. Eu acho que é importante uma postura de humildade, será que é o termo que eu vou usar? Porque tem a ver com aquela máxima do que sei, tudo que sei é que nada sei, sabe? Se a gente entende que a gente está num processo contínuo de aprendizagem, a gente vai estar sempre curioso, né? Sempre aberto para aprender novas coisas. Se a gente achar que a gente tem um limite de aprendizado, e de novo, acho que tem a ver muito com a sua abertura para o mundo, né? Com uma postura de vida, assim, vai chegar num determinado momento que você vai achar que o que você já sabe já está bom. O que eu acho muito interessante, mas de fato tem gente que pensa assim, né? E eu acho que quando a gente transpõe isso para culturas organizacionais, eu também acredito que algumas culturas organizacionais acabam caindo num lugar de, mas o que eu sei tá bom, me trouxe até aqui, eu não preciso de mais nada. E talvez investam menos, por exemplo, em DHO. Mas eu estou falando de um lugar que é um lugar de percepção, né? Não é um lugar de, eu vi uma pesquisa que diz isso. É o que eu tenho percebido à medida que eu tenho trabalhado no mercado. Eu queria escutar vocês, para vocês me dizerem o que vocês percebem também. Então, eu acho que a cultura, essa empresa que aprende, ela... Primeiro que eu acho que é reconhecer que a empresa é um organismo vivo, né? Ela tem que se... É um convite à transformação. Tem que modificar, né? Pensando no mundo que se apresenta cada dia mais veloz para a gente, exponencialmente imprevisível, não é? É o que a gente tem visto claramente. Se colocar nesse modelo de empresa, acho que não é se colocar, porque muitas empresas estão no modelo tradicional ainda, né? Hierárquico, rígido, cheio de processos. E de um outro lado, a gente tem um monte de barcos menores
que são mais velozes, mais ágeis, se transformam mais rapidamente, abandonam a canoa para outra canoa rapidamente. Acho que isso, para mim, tem a ver com aprender. O que eu tenho percebido nas empresas que reconhecem o aprendizado como algo muito além do DHO. Acho que o DHO acho que a empresa que aprende não passa pelo DHO, inclusive está fora das áreas de desenvolvimento. Acho que ela é também, mas não é só, né? Essa empresa, ela, por exemplo, vocês devem ter visto, acho que o Caio deve ter, com certeza, começa a criar ao seu entorno um ecossistema de outras empresas menores, como se fossem embarcações menores, que são mais ágeis, e ela às vezes aporta dinheiro, investe, aprende com esse negócio, e ou traz para dentro, ou amplia essa organização, ou cria vários filhotinhos, mas com outros DNAs, né? Eu acho que essa empresa se coloca muito viva e atenta ao mercado e aprende com todo mundo, com o pequeno e com o grande, o tempo todo. E a liderança, ou o time ficar parado, como você disse no seu início, né, Fabrício? Tipo, já aprendi o que aprender, vai morrer. Vai naufragar Titanic, pensando em barco, é o Titanic e o iceberg, que é a negação do aprender. Para mim eu neguei, afundei. E uma última coisa que eu queria falar é sobre, às vezes, como a meta mata a aprendizagem. O que eu quero dizer que meta, porque a gente às vezes a meta, normalmente as metas são colocadas em visões de curto prazo. Então eu tenho que colocar tanto de grana esse ano na empresa. E por vezes a meta mata essa visão, daqui 10 anos, daqui 15 anos, a gente vai ser o quê? Então a gente vai estar colocando em qual ambiente? Sabe, ambiente assim de... Porque é imprevisível, imprevisibilidade, mas fazer esse exercício de futurologia ou de futurismo, como queira, se dar os futuros possíveis, é um convite a aprender com o desconhecido. E a meta de curto prazo, às vezes, distancia a gente desse pensamento de longo. Eu não sei se eu estou falando, entende? Não sei se está confuso, mas eu olho tanto focado, eu coloco tanta energia no presente que eu me distancio das possibilidades de aprender com o que o futuro me apresenta. Caio, você acha que sentido. Não, faz todo sentido, Ale. Eu acho que a mesma coisa, o mesmo raciocínio se aplica quando a gente discute a própria inovação, né? No momento em que existem metas, perfeito. Você acaba tolhendo o comportamento criativo, né? Porque você precisa, naturalmente, as amarras típicas do estabelecimento de objetivos e metas e processos e governança e tudo mais. Acho que esse é um gigantesco desafio hoje das organizações. Como equilibrar, né, esses dois mundos, né? Mas, voltando à questão... Desculpa aí, só para inovação, né, Caio, vira uma operação, né? E não é, né? Exatamente, né? Exatamente. E aí a gente, inclusive o próprio mercado acabou cunhando o termo do lifelong learning, né, para o indivíduo, mas que naturalmente isso não está restrito ao indivíduo, mas à própria organização. Porque como vocês colocaram, caramba, se a gente vive num ambiente volátil, cambiante, que ele naturalmente exige esse processo de transformação de uma maneira extremamente veloz, caramba, né? A empresa que não aprende, ela está fadada a desaparecer, né? Porque como eu sobrevivo, né, nesse ambiente sem desenvolver, né, novas competências? Então, realmente, eu acho que o grande desafio, e eu acho que as organizações, de um modo geral, elas já entenderam isso. Acho que o grande desafio é como fazer isso acontecer, né? Porque aí você tem o choque cultural, claro que as grandes organizações, pela dificuldade inerente ao seu tamanho, acabam tendo muito mais dificuldade de fazer esses movimentos mais rápidos, e aí aquilo que você mencionou, Ale, na medida em que as grandes organizações acabam comprando empresas pequenas, mas com cuidado de não querer contaminar, entre aspas, a cultura com o seu DNA, porque senão ela passaria por cima e, naturalmente, em vez de um caldeirão de miscigenação, ela acabaria como que, enfim, uma fagocitose absorvendo e transformando justamente aquele respiro, aquela oxigenação que essas pequenas empresas típicas das startups possuem, e naturalmente volta justamente para os processos burocráticos, né? Então, o aprendizado é fundamental. A questão é como a gente desenvolve uma cultura de aprendizagem. Quando vocês falaram, né, a meta, ela mata a inovação, assim, essa frase me fez eu ficar pensando aqui, né, porque
eu acho que se ela não for suportada por um ambiente de segurança psicológica, eu acho que de fato essa morte ela está predestinada, né? Porque se eu tenho metas ambiciosas, por exemplo, né? O pessoal chama muito de moonshots, né? Que são essas metas muito grandes, assim, que forçam as equipes a abandonar um pensamento convencional e botam as pessoas para pensar em estratégias muito audaciosas para chegar numa determinada meta, né? Então, eu acho que uma pessoa ela só é capaz de lidar com essas metas muito audaciosas se ela se sente segura no ambiente que ela está trabalhando, né? Que ela entende que ela pode perseguir essas metas sem medo de punição em caso de falha, né? Que a liderança entende que os fracassos geram dados valiosos, assim, que podem ser aproveitados porque eles vão informar para a gente os próximos Uhum, passos, uhum. gerarem conversas, né, do onde é que o que que a gente aprendeu com isso, que caminho a gente pode seguir. Eu acho que nesse lugar, né, e onde as pessoas podem falar o que elas pensam também, e elas são aceitas de uma forma autêntica, sendo elas mesmas. Então, se existe esse ambiente de segurança psicológica, eu acho que isso facilita muito nessa essa cultura, né? Ela facilita muito com que a gente consiga desenvolver paralelamente metas que são absurdamente grandes, assim, né? E de longo prazo, muitas vezes, ou na maioria das vezes, e juntar isso com um lugar de aprendizagem, né? Esse essa postura mesmo, né? De todo dia a gente vai estar olhando para algum assunto novo e tentando aprender o máximo que a gente puder, mesmo que no meio do caminho a gente tropece, né? Eu não diria nem que facilita, Fabrício. Eu digo que é uma condição obrigatória para que a aprendizagem ocorra, né? Porque isso é muito Sim, típico dos projetos, né? sim, Porque na gestão de projetos a gente chama de lições aprendidas, a gente chama de retrospectiva, enfim, não importa o nome da vez, mas claro que a gente está, em princípio, constantemente, não apenas no final do projeto, né? Porque isso acaba sendo também uma percepção bastante equivocada, mas ao longo do projeto, principalmente nos finais de fase, onde a gente aproveita justamente para estimular esse tipo de reflexão, né? E aí, o que que a gente fez de bom e, portanto, vamos continuar fazendo, o que a gente fez de não tão bom assim, e a gente precisa, naturalmente, mudar a nossa abordagem. Se não existe a segurança mínima de que eu vou compartilhar a minha pisada de bola, porque eu sei que isso vai ser utilizado como insumo para aprendizagem e não para punições ou consequências, esquece, porque você não vai conseguir incutir esse ambiente de compartilhamento, de polinização, enfim, isso é fundamental, né, Ale? Não, e é louco, eu tô ouvindo vocês dois, é um grande paradoxo que nós estamos falando aqui, né? De um lado, a meta de curto prazo, a necessidade, e do outro, assim, o que o Fabrício traz do ambiente seguro, para eu errar, mas para eu inovar, para criar um ecossistema, para pensar no futuro de mais longo prazo do que de imediatista. O líder é cobrado pelo agora, é, mas e muitas vezes preocupado com a conta que ele também tem que pagar dos boletos dele, e ele quer se segurar no emprego, então ferre-se, vou fazer agora, a meta de agora, que se dane o futuro, porque eu nem sei se no futuro eu vou estar aqui, porque esse futuro sonhado lá longe, às vezes não está convidando ninguém para participar. É um futuro organizacional e que ninguém está no convite. Então, parece que é um paradoxo, assim, de um lado, o desejo, a necessidade que bate à sua porta, como a gente tem que aprender para o mundo de hoje que se apresenta, né, daqui para frente, e, e as metas que batem à sua porta diariamente, colocam você numa encruzilhada de escolha mesmo, né? E sabe o que eu penso também quando eu escuto tudo vocês trazendo? É, será que os modelos organizacionais, porque na minha cabeça passam várias utopias, assim, de pensar em outros modelos de organização, sabe? Essa organização que aprende, ela, quando eu fico olhando para uma empresa muito hierarquizada, ela é menos. O convite não é um convite tão claro para o aprendizado. Claro que ele está acontecendo o tempo todo, ele é inerente aos negócios.
mais uma empresa menos vertical, um pouco mais horizontal, que eu quero dizer, com menos camadas, e talvez você, Caio, veja isso bem em projetos, né, com grupos, vou dizer, mais compactos, quer dizer, eu tenho menos hierarquia dentro de um projeto, flui mais, vira quase um entrelaçamento que você trouxe de polinização é gigante, né? O convite, já está na mesa o convite, é escancarado. Não fica, na visão de vocês, não fica mais fácil, parece que aprender quanto mais horizontal e menos apetitoso aprender quanto mais hierárquico? Fica um livro para a galera que quer se aprofundar, Boa. que é a quinta disciplina, Peter Senge, nos anos Maravilhoso. 90, né? Há 30 anos atrás, Ale, ele já estava justamente falando isso, né? E que hoje, quer dizer, hoje não, né? Mas que de uns 5 anos para cá, veio nessa onda chamada agilidade, que não tem nada de novo, né? Porque é um revival de algumas ideias, talvez uns caras que estavam sem dúvida à frente do seu tempo, e justamente isso que você traz, né? Eu acho que aquele movimento pendular, acho que em outros episódios eu cheguei a mencionar, né? Ou seja, essas grandes organizações, elas necessitam naturalmente processos, mecanismos de controle, governança, porque senão, naturalmente, elas não conseguem gerenciar uma estrutura que é gigantesca, tentáculos espalhados pelo mundo inteiro. Mas no momento em que você começa, naturalmente, a criar esse monte de processos, mecanismos e governanças, você traz rigidez. E no momento em que o mercado, né, e o mundo de negócios demanda cada vez mais a transformação, é paradoxal, é contraditório, né? Na medida em que, caramba, como é que eu lido com esses dois mundos, né? E aí você percebe que esse movimento ele é pendular mesmo. Quando as empresas elas estão já com a corda no pescoço, elas falam, não, precisamos flexibilizar. Aí você flexibiliza, e aí, putz, flexibilizamos demais, porque olha o que aconteceu. E aí você volta, né? E, embora acho que o nosso público gostaria de uma resposta e uma fórmula mágica, mas, o equilíbrio é o grande desafio, né? E o equilíbrio é um movimento, né? Não é parado. É esse movimento pendular. O próprio pêndulo é o equilíbrio, né? E basta ver a pessoa que anda de perna de pau, né? Se ela fica parada, ela cai, né? É verdade isso, eu sei que você tá rindo, Ale, mas já andou de perna de pau? Para Eu você não se manter preciso. equilibrado numa perna de pau, você precisa estar sempre em movimento. Se você ficar Ok. parado, você cai. Mas a questão é, apesar da minha péssima figura de linguagem para falar sobre equilíbrio, Você não é, acorda samba, no trapézio. enfim. Mas eu acho que é importante a gente pensar também que dentro dessa cultura de aprendizagem e dessa horizontalidade que a gente está falando, é muito importante que quem é líder consiga enxergar quem é liderado como receptáculo não, detentor do saber também. E não só o receptáculo, porque se eu entro num lugar onde eu sei e estou ensinando você, mas eu não tenho nada a aprender, eu só tenho a ensinar, a gente quebra esse ciclo, né? Assim, então, tá num lugar que eu vou falar de novo, né? Da humildade, de entender que todo mundo que está ao seu redor tem alguma coisa para te ensinar e tá curioso o suficiente para estimular essas pessoas que estão ao seu redor, para que elas se sintam à vontade o suficiente de colocarem os conhecimentos que elas têm ali na roda, né? Na mesa. Para que todo mundo possa trazer ideias inovadoras, novos pontos de vista, né? Porque é muito ruim esse lugar onde você está dentro de uma empresa e sente como se você não tivesse nenhuma ideia nova a contribuir, que você só está ali porque você veio para aprender, né? Às vezes eu estou escutando um gestor falando alguma coisa, tem uma ideia brilhante e não me sinto à vontade de colocar. Ruim isso, né? Assim, então, de novo, a gente volta para a segurança psicológica, né? Será que a cultura da empresa ela dá essa abertura para que as pessoas sejam autênticas o suficientes, verdadeiras o suficientes para elas se exporem, se colocarem, sem serem julgadas, sem serem punidas? E por outro lado, né, Fabrício, às vezes essas mesmas pessoas estão esperando que uma área oferte o aprendizado. Então, e a própria liderança delega para essa área
vou chamar de pseudo-aprendizado, porque eu nem sei se é aprendizado, tipo, olha, você vai formar a minha equipe agora para que eles façam bem um projeto. Estou dando exemplo do que a praia do Caio. Chamem o E Caio, né? chamei o Caio para fazer esse trabalho, obviamente, mas eu lavo minhas mãos e delego para uma área. E eu acho que o que a gente está falando aqui é além, né? Mas ainda muitas organizações centralizam essa. Outro dia eu fiz uma reunião com uma grande organização hierárquica, tradicional e não brasileira, né? Ela está no Brasil, mas ela não é brasileira, né? Gringa. E o cara, no final de uma apresentação para mim, será que eles vão ouvir o podcast? Bom, tudo bem. O cara, no final da apresentação, ele falou: nossa intenção é que a partir desse centro da área de desenvolvimento, a gente construa uma comunidade de aprendizagem. E eu já fiquei com interrogação na cabeça, assim, porque na minha cabeça a comunidade de aprendizagem não tem um centro. E pode ser uma ideia distópica, assim. Não tem um centro. É distribuído. Porque se ele quiser ser o centro, ele continua sendo a área que oferta a solução para o outro, então a comunidade nunca vai se criar, porque afinal tem alguém que informa, que passa para mim esse conteúdo, e não vai deixar com que as pessoas se consultem entre elas. Que acho que o beleza que você está falando, Fabrício, como eu me consulto com o meu par, falo, pô, como a gente encontra uma saída para esse problema dessa meta de um produto XPTO? E os caras encontram esse caminho apoiado por uma liderança que não precisa nem abrir a boca, inclusive. Só pelo clima que esse líder oferece já sai na urina, é fluido. Eu gosto de pensar em centro de aprendizagem com apoio digital, Ale. Então, assim, eu crio uma plataforma onde as ideias elas são colocadas ali dentro, o conhecimento é colocado ali dentro, e todo mundo acessa e todo mundo fala e é aberto, assim, alimenta sabe? E retroalimenta. Exato. Aí eu gosto, sabe? Agora, esse Não, lugar centralizado de tipo, tem uma pessoa responsável, aí eu acho que não. É mais um repositório do que realmente ali a questão, porque a gente não Uma está falando comunidade do Orkut, sabe assim? mais ou menos isso. Mas é algo extremamente desafiador, né? Porque a gente está falando sobre gestão do conhecimento. E ao mesmo tempo que a gente precisa promover e criar as condições de um ambiente favorável em que naturalmente as pessoas se sintam à vontade para, enfim, compartilhar as suas experiências, para trocar figurinhas, e é justamente isso que acaba desenvolvendo esse conhecimento, a organização também, ela não pode cair na armadilha de deixar que esse conhecimento, ele não esteja, talvez, formalmente localizado em algum lugar, né? E aí vem essa história do porquê a gente acaba falando do repositório, do porquê a gente acaba falando de um SharePoint, do porquê é tão importante a gente ter a opção de ir em algum lugar e consultar. Para que isso não fique muito informal, né? Porque aí a coisa começa, porque acho que o grande desafio dessa gestão do conhecimento é como eu transformo o conhecimento tácito no explícito, né? E acho que isso é super importante para a organização. E como eu registro o que foi aprendido, né, Caio? Isso, a gente sabe que isso é uma loucura, né? Para não ficar, né, assim, tipo, aí a pessoa sai e tudo que foi aprendido vai junto com ela, né? E eu não tenho nenhum registro disso, assim, aí eu preciso começar tudo de novo, né? É uma doideira isso. Eu já vi muita empresa reclamando, né? Ah, saiu o meu gestor e eu vou ter que começar tudo de novo porque ele sabia de uma série de processos que a gente não sabe. Eu, assim, mas meu Deus, vocês não mapearam isso, não fizeram documentação, não tem o SharePoint, não. Mas aí a gente acaba caindo na armadilha que o Ale trouxe no início, que é o curto prazo, né? Na medida em que, quantas vezes já não escutei no final de projeto, pô, Caio, que lições aprendidas que nada. Tem meia dúzia de projetos me esperando. Esquece, né? Ou seja, e aí você acaba caindo naquele ciclo que, obviamente, é um ciclo reativo, o eterno apagar de incêndios, e aí você acaba, naturalmente, comprometendo o seu futuro em nome do presente, né? E aí a gente volta no pêndulo, né, Ale? Porque aí a gente precisa de alguém, naturalmente, lá, enfim, olhando tudo isso
e naturalmente fomentando uma cultura de que, peraí, galera, ok, não é só viagem, não é só ficar pensando num futuro, mas peraí, Não, não. né? A gente também precisa entender como que tudo isso vai acontecer, né? É que a gente. Aí a gente esbarra acho que em outro tema, porque a gente pensa o presente hoje, quer dizer, a gente pensa hoje o futuro a partir do presente. E o convite é outra coisa, a gente tem que pensar o futuro a partir do futuro. Então, assim, o futuro indica para qual direção? E aí eu volto para hoje e penso, bom, então eu vou agir de que Para a maneiras? extinção Né? da humanidade, aqueles. Tô Esperamos que. brincando. Segunda-feira nublada, né? O espírito da segunda-feira Eu nublada acho, chegou. eu acho que esse é o convite de pensar. E como a gente está. Então, tem que ter gente pensando em tudo, inclusive o pensamento informal, formal, organizado. O José Pacheco, né, educador da Escola da Ponte, fala da escola, que a escola não são muros. Né? Eu acho muito legal isso. A escola não são muros. Quer dizer, a escola é tudo. A família, ou aquele ditado tradicional africano, né? Preciso de uma aldeia inteira para educar uma criança, que eu acho maravilhoso, um provérbio africano, né? Que é conhecido, que eu aprendo com todo mundo, preciso da aldeia inteira para educar. E eu acho que isso se coloca também na empresa. E aí eu queria voltar numa palavra que você usou lá atrás, Caio, do lifelong learning, que quando eu escuto ela, da aprendizagem ao longo da vida, e se você escuta no mundo corporativo, essa palavra só é considerada a partir do mundo do trabalho. O que eu quero dizer é que é desconsiderado a historicidade desses indivíduos que chegaram lá. O que eu quero dizer é assim, pô, de que escola você veio, de como era a sua família, qual a estrutura de lar que você tinha, de casa que você tinha, onde você morava, era na perifa, era em Pinheiros, era onde, da onde você veio, como era a sua escola, que esse life começou lá, da hora que eu nasci até hoje. Porque eu acho que quando isso tudo desemboca na corporação, esses saberes desembocam na corporação, acho que o Fabrício falou isso também, né? Considerar os saberes que estão colocados no grupo. E o líder tem esse papel, para mim, é essencial. Que saberes estão aqui? Pô, e aí, de novo, talvez, Fabrício, cara, um tema que você gosta de falar, que é só da diversidade e da inclusão. A diversidade é um convite à aprendizagem. Porra, Mas, os Ale, saberes diferentes, distintos, jeito de pensar do mundo do que eu penso, porque é fácil concordar com o pensa igual a mim. A mas, gente vai Ale, entrar de novo no lugar da abertura, né? Diga, É, Caio. é. não, eu acho que não sei, eu acho que aí a gente começa também a questionar alguns pontos, assim, profundos, né? Vamos Então, questionar. então vamos lá, então vamos questionar. Eu acho que para a organização, tudo isso são meios para entregar resultados. Então, muito embora o speech seja super bonito, no sentido de desenvolvimento, você como indivíduo, você como um ser humano, de uma forma complexa, nas suas várias dimensões, mas no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, a organização, ela espera que tudo isso convirja para as entregas e que isso se traduza naturalmente na satisfação dos acionistas. Então, eu aqui, será que muitas vezes não é pintado assim talvez um discurso de que, ok, somos responsáveis pelo nosso desenvolvimento, que eu concordo, né, assim, totalmente, né? A gente não pode terceirizar isso, mas a gente também não pode esquecer que, no fundo, a empresa tem um grande objetivo, que tudo isso, naturalmente, seja utilizado como um veículo, como um instrumento, para que, naturalmente, os colaboradores entreguem o que se espera que eles entreguem, né? E Então, cara, aí eu mas eu acho que vou. é o E, né? É o E. Acho que os dois aprendizados, o que vem de Então, fora e o que mas está ó, dentro. mas deixa eu botar uma pimenta nessa história. Vamos lá. Quando a Ratinho! gente pensa em lifelong learning, é, conectado ao lifelong learning, vem uma palavra que o pessoal gosta muito de usar, que é a autonomia no aprender, né? Então, a gente não vai, eu já escutei muito isso. Eu não vou ficar pegando na sua mão para te ensinar o que você precisa, você tem que ter protagonismo dentro da empresa, ir atrás das coisas que você precisa, e nananana. É bonito, no entanto, é excludente, se a gente for considerar que esse tipo de discurso, ele favorece pessoas com um background biopsicossocial privilegiado, pessoas que foram aprendendo dentro das suas bolhas
o que é autonomia e foram estimulados a desenvolver essa autonomia, e outras pessoas de backgrounds menos privilegiados provavelmente não tiveram desenvolvimento dessa autonomia e estão dentro da empresa aprendendo a desenvolver essa autonomia. E aí, imediatamente se estabelece um jogo onde algumas pessoas já saem na frente, né? É um retrato do que a gente vê em uma série de outras frentes, né, no mercado de trabalho, assim. Tem sempre as pessoas que vão estar na frente, aí vem gente falando de meritocracia e a minha vontade é jogar o meu celular na testa da pessoa. Mas você entende como o lifelong learning é muito bonito na prática, mas ele não é inclusivo na sua essência, se a gente for começar a analisar. Pelo menos essa é a minha visão, queria escutar de vocês. Eu concordo. Pronto, falei. Não, sem dúvida nenhuma. É isso, Fabrício falou tudo, a gente não precisa falar mais nada, a gente concorda, obrigado. Obrigado pela participação de todos. Foi legal, a gente adorou esse podcast, tá bom. Não, é que eu acho que tudo isso, enfim, passa também por um aspecto que acho que a própria motivação de cada um de nós, né? Ou seja, por que quero aprender? Isso me traz a realização, isso me traz um sentimento de autoestima, e aí a gente volta um pouquinho naquilo que Maslow, ele já há muito tempo falava sobre a teoria das necessidades, enfim, do ponto de vista mesmo da motivação humana, né? Então, existem naturalmente aquelas... Então, mas se as minhas necessidades básicas, as fisiológicas, não estão sendo atendidas, como é que eu vou me motivar, né, Caio? Exatamente. Tem esse lugar. Esse é o lugar, né? Então, a gente sabe que no momento em que as necessidades básicas, elas vão sendo realizadas, outras aparecem para ocupar o seu lugar. Só que a gente precisa dessas necessidades naturalmente satisfeitas, né? Se não na totalidade, né? Porque não é tão linear assim, né? Não. Mas que naturalmente que essas camadas mais básicas das necessidades, elas sejam naturalmente satisfeitas, para que naturalmente o indivíduo possa buscar, enfim, aspirações mais elevadas, vamos colocar dessa forma, né? E você tem total razão, Fabrício. O que o Fabrício fala, que eu quis passar para o Caio para organizar minha cabeça. Porque eu acho a empresa está dentro a empresa é parte dessa sociedade que a gente vive, né? Ela não é um lugar, um ser à parte, então ela vive tudo que tem aqui fora lá dentro, né? Em proporções talvez diferentes, É um espelho. mas é um espelho social. Por ser esse espelho social, as questões estruturais do país estão postas também dentro da empresa. Então, acho que, pela perspectiva que o Fabrício traz, e eu acho muito bonita, é um convite também às empresas do seu papel social como organização. O que eu quero dizer assim, como empresa, eu tenho um papel fundamental para ajudar esses indivíduos e aí é dar a mão, como você disse, né, para alguns, criar mecanismos para dar a mão, para ajudá-los a caminhar socialmente, inclusive para romper as bolhas sociais com a parte deles e eu com a minha. Claro, não vou fazer tudo por eles, mas é o coletivo. E também criar essas condições de segurança psicológicas para que o grupo reconheça essas possibilidades lá dentro, né? Porque não adianta eu dizer, né? Mas eu tenho que perceber que esse lugar me oferta isso e que eu posso caminhar assim, caminhar dando as mãos, eu sei para quem vai dar a mão, quem vai me ajudar. Então, eu vejo que a empresa é esse reflexo desse país, que a grande questão que está aqui é um país desigual, né? Desigual, extremamente desigual. E essa desigualdade caminha para dentro da organização. E eu não posso virar os olhos para isso. Então, quando eu falo do lifelong learning, assim, da onde vieram essas pessoas que estão aqui dentro? Qual é o papel social quando eu recebo essa gente aqui dentro? Eu vou em muita empresa agrícola que a galera não sabe ler e escrever. Não sabe ler e escrever, não sabe ler e escrever, nada. E eu escuto exigências das pessoas e eu tenho repetido, às vezes, para alguns lugares, talvez o que você está querendo dizer, Fabrício, de um jeito até tangível, assim, eu acho que você tinha que montar uma escola aqui dentro. Como assim? É uma escola, porque você está dando tablet para o cara que colhe tomate e você está reclamando que o cara não sabe mexer na porra do tablet. Olha, você viu, gastar a fortuna, o cara não consegue mexer no tablet. Eu falei, porque ele não sabe ler e escrever. Ele está muito antes, e você nem fez um exercício de escutar essa galera
e fala assim, é do beabá, escola, é alfabetização, vai demandar tempo. Se você quiser esse tempo, se você tiver interesse nisso, porque às vezes a fala que vem, né, Fabrício, vai falar assim, mas eu desenvolvo essa galera, vou ajudar eles a ir embora. Porra, mas você ficar com eles aqui, então? E se eles forem embora, e se toda empresa fizer um bom trabalho social nessa perspectiva, o meio melhora. E aí a gente vai trazer gente de um meio melhor, né? Então, se o meio melhorou, melhorou para todo mundo. Pode ser uma visão sonhadora, mas é o que eu sonho, né? O que eu penso. E aí eu vim muito na sua linha aí, Fabrício. Não sei se eu te atendi agora. Sim. E eu acho que se a gente também olha aí essa empresa, né, que mas vai demorar muito tempo, muitas delas que não querem demorar muito tempo, elas falam, então eu vou contratar alguém com pelo menos ensino médio completo. E aí não encontra. E aí vira um grande drama para o pessoal de recrutamento e seleção, porque eles estão querendo alguém que não existe, entendeu? Que não vai querer entrar ali, porque de repente já é mais alfabetizado, já pode entrar em outras profissões, onde essa pessoa vai poder fazer outras coisas, ser melhor remunerado, não vai precisar ficar embaixo do sol dia e noite, entendeu? É super complexo esse tema, mas acho que, como você disse, quando a gente muda o meio para melhor, a gente muda todas as condições, né? E aí a gente tem que se mudar também como empresa. Como é que eu me adapto a essas condições ao invés de fugir delas? Porque se a gente for pensar que as empresas são um espelho da sociedade, infelizmente, a gente pode entender que a gente não está no melhor momento da nossa sociedade, né? A gente está num momento muito individualista, assim. E eu tenho a impressão de que esse reflexo e aí eu volto de novo para a autonomia lá que eu falei, né? Mas é muito do faz o teu, porque o que você vai ter, o que você vai conseguir, está muito mais pautado no individual, apesar de eu ser absolutamente impactado pelo coletivo, pelo social. Total. O tempo Mas eu sou todo. responsabilizado individualmente, né? Como se eu fosse menor, como se eu fosse menos competente, como se eu fosse menos autônomo, e como se a sociedade não tivesse nenhum papel nessa performance, né? Abaixo da média que eles esperam. Eu vou dar um A gente exemplo, não talvez. pode. Vai lá, vai. Depois eu falo. Não, eu acho que, escutando vocês falando, é importante também a gente relembrar o seguinte: o documento de constituição de qualquer empresa chama-se contrato social, não contrato negocial, né? Então a gente não pode esquecer justamente isso que vocês brilhantemente trazem à tona, né? Naturalmente, né? Não poderia ser diferente. Eu nem me Né? surpreendo com essa frase, não sei Não, por quê. exatamente. Porque muitas vezes, né, a gente perde essa perspectiva, né? Existe um papel importantíssimo e que, naturalmente, acho que na medida em que todos estão evoluindo nesse processo, evidentemente, todos serão beneficiados. Eu fiquei lembrando, Caio e Fabrício, eu até tô com o chapeuzinho do Instituto aqui, que eu fui, o ano passado, retrasado, sei lá, fui Fala do falar comigo. Instituto, Ale, para quem não Então, ouviu. então, o Instituto é uma organização social e que a gente tem trabalhado com escolas públicas, já falei em outros programas aqui, e feito projetos desde formação de professores até um projeto de horta que leva empreendedorismo, educação financeira para alunos de Fundamental 2. Qual que é o nome E do aí instituto mesmo, Ale? Instituto Dorcas Rodrigues. Quem quiser apoiar o Instituto, faz como, Ale? Então, você pode contribuir, a gente tem um Pix no nosso Instagram, @Instituto Dorcas Rodrigues, tem lá o Pix, você pode ajudar, recorrente. Se for empresa, você pode entrar em contato também comigo, a gente pode deixar no descritivo do programa, e aí eu marco conversa, explico, pode deixar meu e-mail, contato aí do Instituto, e eu faço essa conexão. E aí, meninos, eu fiz essa reunião com uma empresa agrícola, e era um rapaz, o dono falou assim, fala com meu filho, que meu filho é jovem, mente aberta, vai querer te ouvir, isso é para ele, lá do interior de algum lugar que eu não vou falar onde. E aí eu fiz a reunião online com esse rapazote de 20 e poucos anos, e aí eu expliquei do instituto, tudo, e ele falou assim, a gente já faz muita caridade aqui. Aí eu falei, então, não é sobre caridade,
Acho que eu não fui claro, aí expliquei o projeto, tudo. Aí ele falou, sabe de uma coisa, eu tô te escutando, porque você quer que eu adote uma escola do lado da empresa, não sei o quê. É que os funcionários têm seus filhos lá, e alguns vêm de lá, inclusive. Se eu melhorar a educação dessa escola, eles não vão querer mais trabalhar na minha empresa. Porque eles vão entender que aqui não é um bom lugar para eles. Então eu prefiro investir nisso. Uau, isso Nossa, parece o que difícil ouvir coronelismo. isso. Eu procurando Wi-Fi para cair na hora, para desligar a internet, onde Que eu desligo o difícil. fio. Eu vi isso de um menino de 20 e poucos anos. Eu falei, caraca, ele não entendeu absolutamente nada, 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 nada. Claro que eu fui além da empresa, muito além do nosso tema, né, da empresa de dentro que aprende, mas de alguma forma, quando eu falo do contrato social, que eu achei bem legal, Caio, resgatar isso, é isso, como é o contrato social, inclusive com a sociedade, né, com o social aqui, com fora, contrato ético que eu estabeleci com as pessoas e com o lugar que eu estou habitando. Então, esse é o Mas contrato. claramente essa não é uma cultura de aprendizagem, né, Ale? E aí, assim, Não, 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 não. Ou é, né? Na perspectiva ele, deles, talvez seja. então, ele está sendo coerente com o pensamento dele. Lembra que uma vez a gente falou sobre coerência e teve um negócio que a gente também ficou chocado, porque era duro de ouvir, mas o cara estava sendo coerente com a realidade do que ele quer que se imponha no lugar ali, né? Então, ele não quer pessoas que tenham uma melhor educação, porque elas vão entender que, de repente, aqui não é o melhor lugar para elas ficarem. E veja o poder dessa frase, né? É um lugar Uhum, olha, o que está posto aqui, está posto uhum, para pessoas sem um senso crítico. Né? Se a pessoa ela uhum. começar a criar um senso crítico, se ela for melhor educada e Então, ele não alfabetizada, vai. provavelmente eu não vou ter quem contratar. Provavelmente porque eu exploro as pessoas que estão comigo de uma forma completamente desumana. E aí eu estou supondo aqui, né? É uma fábrica bem hardcore. Eu acho que tá. Você não tá sendo. É bem por aí mesmo. Pode ser bem Eu por acho, aí. eu acho que a gente até pode meio já se aproximando de uma reflexão final, que é o Vamos que lá. é a organização que aprende, né? O Quais que são O é as que é, cara? características? Começa por você, Caio. Opa, Caio. opa. Uhum. Meu, eu acho que passa necessariamente, obrigatoriamente, por uma cultura que encoraja o compartilhamento de ideias, né? Mas de uma forma Uhum. genuína, né? Porque a gente e talvez até sendo repetitivo, mas voltando na questão da inovação, né? A gente escuta tanto dentro das organizações, né? A cobrança barra mantra, né? Inovação, inovação, inovação. Mas você precisa entender que existe aí dentro ou deve existir um espaço para experimentação, né? Então, como é que eu consigo, né, experimentar, né, se não existe ali um ambiente que usa essa experimentação justamente como uma forma de disseminar o conhecimento? Então, acho que a organização que aprende é aquela que cria oportunidades de compartilhar as experiências. Bom, para mim, a organização que aprende, ela é aquela que começa aprendendo sobre as pessoas que ali estão. Ela começa entendendo quem são essas pessoas, de onde elas vêm, por que elas estão ali, e a partir desse lugar, ela começa a pensar em como é que ela vai estabelecer essa cultura de aprendizado e que dimensões são essas que eu preciso considerar para que o aprendizado ele não seja para uma parte da minha população, mas para todos eles, que ela consiga chegar em todo mundo em diferentes níveis, com diferentes necessidades, para que todo mundo em algum momento esteja se sentindo ali atendido, né, visto, respeitado dentro das suas necessidades e, enfim, acho que é por aí o caminho. Nossa, tão legal que tudo vocês falaram. Tô tentando pensar aqui, mas eu acho que a organização que aprende é essa empresa que ela se coloca com uma rede, sabe? Ela age com uma rede que considera todos os saberes, um espaço de onde o que o Fabrício bateu várias vezes e que eu concordo é um espaço seguro que dialoga, que escuta, que respeita, mas que não perde de vista o que o Caio trouxe, os objetivos do negócio. Uhum. Então, manter esse equilíbrio entre esse espaço que acolhe, que respeita, que atende, mas
eu não posso perder de vista o que eu tenho que fazer como resultado, senão eu viro outra coisa que não é aquele meu propósito organizacional, né, de negócio mesmo, né, que foi dito pelo Caio brilhantemente, o que não é nenhuma novidade, nós já sabemos. E a gente não está dizendo que nada disso aqui é simples e fácil, né, de estabelecer e implementar no dia a dia, né, mas assim, eu, na minha cabeça, acredito que seja possível. Imagino que vocês Então, também. é simples e fácil se as empresas contratarem a gente. Porque contratando a gente pode trazer isso que a gente Isso. guardou muita... Brilhante final de episódio, Ale. Mandou muito bem, cara. Eu preciso mandar beijo antes da gente entrar nesse caos. Raquel Manda. Favreto, minha professora querida de abordagens humanas, abordagens psicológicas, humanísticas, um beijo muito grande. Essa professora muito querida, que inclusive vai ficar orgulhosa se escutar esse podcast. Porque é um podcast espetacular e ele também é o nosso cartão de visitas, porque ele mostra a profundidade dessas mentes. É uma coisa que eu saio daqui sempre assim, a pessoa que chegou até aqui no programa, ela Merece sai, continuar escutando. merece, e assim, se ela for minimamente justa, ela pagaria pra gente. Nos contrataria para animar, baile de 15 anos que voltou à moda, contrate a gente faz Manda um uma dengo. roda de... Manda um dengo, a A gente já gente não fala de pediu. dengue faz tempo. Manda um dengo. Manda um dengo. Caio, você quer mandar beijos, abraços para alguém, dizer uma palavra final, um gracejo? Um gracejo, uma palavra final. Uau, hein? Caramba, é que eu não tenho aquela voz aveludada do Fabrício para esse momento final, né? Então ele eu pode vou dublar delegar. Ele dubla. Você mexe a boca, ele vai dublar. O Ale também podia mandar beijo, né? O Ale não manda beijo há muito tempo, né? Ele sempre te bota nessa roubada, né, Caio? Mas ele mesmo não. Eu quero verdade, mandar um né? beijo. Alô, Lopes, alô, eu, câmbio, boa noite. Eu tô aqui para mandar um beijo gostosinho para você. Você que nos ouviu até aqui. Um beijo carinhoso e gostoso do tio Ale. Para você que me escuta. Gente, perdão. Você que está escutando a gente, eu queria pedir perdão em nome do podcast Três Horizontes. Dizer que a gente vai ter uma conversa com o Alexandre para que isso não se repita, tá Fabrício, bom? a gente vai dar um feedback para ele. Exato. Lobson. Gente, beijo. Bom, beijos, valeu, tchau, tchau. Sim, salabim, bim, bim. Encerramos esse programa com extrema alegria, sapiência e tudo mais. Contrate-nos. Beijos a todos. Ai, ui. Beijos e tchau. Tchau. Siga a gente no Spotify, o YouTube. Sigam. Beijo.